está escrito: as 3 dimensões da doença do século. Mas nós somos o país mais ansioso do mundo. E a ansiedade, ela nos move, mas ela também nos paralisa. Então eu queria entender contigo o seguinte: vamos começar por esses dois. Qual é o nosso maior problema hoje? Mentes depressivas ou mentes ansiosas? Com certeza, mentes ansiosas. Eu vou fazer uma estatística antes da pandemia, porque assim, ainda não foi feita nenhuma pesquisa depois. Em 2019, a gente tinha, de 2019, 2018 e 19, a gente tinha, pela Organização Mundial de Saúde, no Brasil, 18,7 milhões de pessoas com ansiedade excessiva. Antes da pandemia. Antes da pandemia. Então, o que significa ansiedade excessiva? São os transtornos de ansiedade. Porque ansiedade, gente, todo mundo tem e tem que ter. Porque se a gente não tiver ansiedade, a gente não se move na vida, né? É necessário ter ansiedade. Agora, a gente não pode ter excesso, porque ela nos paralisa ou nos adoece. Quando ela nos adoece, a gente tem os transtornos de ansiedade, que são os mais comuns: transtorno de ansiedade generalizada, transtorno do pânico, que as pessoas já ouviram falar muito, o TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático, quando a pessoa passa ou por uma situação de sequestro, ou por uma calamidade, ou por uma tragédia. A gente tem o TOC, que também é um transtorno de ansiedade. Então tem um espectro da ansiedade adoecida. Quando alguém chega assim, você é ansioso, não está dizendo nada. Todo mundo tem que ter ansiedade. Só quem não tem ansiedade é psicopata. Que já vamos falar sobre psicopatas, tá? Então, assim, uma pessoa que não sente medo, uma pessoa que não tem ansiedade, eu fico até preocupada. Porque a coisa mais humana é a ansiedade, que é o sistema de defesa da gente. Agora, a ansiedade, não existe depressão sem uma ansiedade prévia. Repete, por favor. Não existe depressão sem uma ansiedade prolongada e prévia. Então, a própria transtorno de ansiedade, o próprio adoecimento da ansiedade, leva em média 1 ano e meio, 2, para uma pessoa, por exemplo, abrir um transtorno do pânico, tá? A gente sempre tem que fazer a linha do tempo, que é, por exemplo, eu não quero saber quando a pessoa chega adoecida, eu quero saber como é que foram os últimos 2, 3 anos daquela pessoa. 2, 3 anos. Exato, no mínimo. Aí tem gente que fala assim, não, mas eu levei 5 anos para adoecer. Ok, tem gente que estica a marcha, tem gente que suporta mais, mas a média do ser humano, para adoecer, o processo de estresse que antecede o adoecimento, é 1 ano e meio, 2. Passar disso, você sempre vai adoecer. Que pode ser por excesso de ansiedade, como pode ser as doenças autoimunes. Lúpus, colite ulcerativa, síndrome de Crohn, a mesma tiroidite de Hashimoto, que muitas mulheres têm. Nada mais é, gente, do que um estresse prolongado, uma ansiedade prolongada, que fez um nó no teu sistema imunológico. O que é a tiroidite de Hashimoto? Os teus anticorpos passaram a atacar a sua tireoide. E quando você vai ver a história dessas mulheres, tem ali 2, 3 anos anteriores, da gente dando muito mais do que precisa e o que deve. Então são sempre aquelas pessoas mais arrimo de família, que querem resolver tudo, que querem ajudar todo mundo, que querem ser a melhor funcionária. Tudo tem um preço. Então eu costumo dizer que se a gente não controla a ansiedade, o excesso da ansiedade, a própria ansiedade pode parar a gente. Geralmente para pelo pânico. Porque quem tem pânico paralisa. Mas se não parar, vamos supor que a pessoa fala, não, mas eu vou continuar. Porque os ansiosos são muito produtivos. São extremamente produtivos. Então o que ele faz? Ele vai. Se ele não para no pânico, ele para na depressão. Alguém se reconhece nessa fala da doutora? Sim. E tem uma coisa, que aí eu vou falar aqui do livro da Isabela, né? Que é o livro sobre burnout. O burnout nada mais é do que uma depressão que vem do trabalho. Se você, no livro Mentes Depressivas, eu falo exatamente isso. É aquela depressão que você teve um estresse prolongado, você teve um desgaste prolongado de 1 ano e meio, 2, pelo menos, dentro do teu ambiente de trabalho. Está bem conectado isso.
Doutora Ana, gente, eu conheci a doutora Ana. Bia, por favor. Do- Bia, por favor. Eu conheci a Bia. Conheci a Bia. Em 2018, antes de eu considerar a hipótese que eu estava vendo um burnout, para o meu livro, que era sobre as percepções do tempo. E a doutora me disse uma frase que ela explica bastante coisa do que nós estamos falando. Ansiedade é excesso de futuro, estresse, excesso de presente e depressão é excesso de passado. Isso mesmo. Essa frase, Ana, ela costuma marcar muito as pessoas porque nós estamos vivendo um contexto em que há muita competitividade, há muita pressa. Então, nós estamos pensando muito no futuro, mas com medo deste futuro. Exatamente. Queria que você falasse um pouquinho sobre a diferença, mais um pouquinho, da ansiedade boa, que nos move, que nos permite criatividade, e da ansiedade patológica. Mais um pouquinho. Vamos lá. Primeiro vamos distinguir medo e ansiedade. Ótimo. Por quê? São primas irmãs. É uma moeda, duas faces da mesma moeda. Medo, gente, é quando eu, por exemplo, tô aqui e aí de repente começa um tumulto, aparece uma pessoa aqui armada. Todos nós vamos ter uma reação imediata. O coração vai disparar, os músculos vão tensionar, vai faltar ar, a boca vai ressecar. Isso é uma reação de que você tem que tomar uma atitude. Você não pensa para ter uma reação. O seu cérebro pensa por você. Porque isso é uma coisa que o cérebro tem de forma primitiva e que fez a gente chegar aqui hoje. Por quê? A gente precisava sobreviver. E para sobreviver a gente tem que ter um mecanismo muito bem construído de defesa. Só que tem que esse cérebro às vezes exagera nisso. Ele começa a ver coisas onde não existe. O medo é uma reação absolutamente normal perante algo que eu sei que é ameaçador. A ansiedade é a mesma reação, mas não existe esse perigo palpável. Sou eu que crio. Não, é um medo subjetivo. Por exemplo, quando eu tenho medo do meu chefe, para o cérebro, esse medo é quase assim, ele vai me matar. E é muito difícil um chefe pegar e matar um funcionário. Mas o teu cérebro interpreta aquilo como uma ameaça de vida e morte. Por isso que, quando a gente fala medo, eu sei do que eu tenho medo. Agora, quando eu falo ansiedade, é um medo subjetivo. E a gente tem que entender isso, porque se eu não entendo que eu estou tendo aquela reação e não está acontecendo nada, eu não me toco de começar. O que é esse nada? Mesmo que seja subjetivo, é uma ameaça para mim. Entendeu? Então, essa é a diferença. Agora, qual é a diferença da ansiedade normal e patológica? A patológica, eu adoeço. O que é adoecer? Eu deixo de fazer coisas que eu fazia. Eu perco o prazer de fazer coisas que eu fazia. Eu passo a ter limitações. Limitações de ir e vir, como é o caso do pânico. Eu passo a ter